para falar sobre esse tema é o pastor Wagner Pires. É um prazer imenso ter o irmão aqui conosco novamente. E vamos ficar atentos, tá? À mensagem, vamos ficar atentos aos microfones, vamos desligar para que não haja nenhuma interferência. Essa mensagem, ela está sendo gravada, então os irmãos fiquem atentos, tá, irmã? Isso. Ia pedir para a irmã Maria dos Anjos, mas já desligou. Muito obrigada. Mas automaticamente liga sozinho. A irmã Maria Sá também desliga o microfone, por favor. Isso, muito obrigada. Então, bom dia, pastor Wagner. Seja muito bem-vindo. Com o irmão está a palavra. Ok, obrigado, irmã. Então, bom dia a todos, irmãos em geral, né? Bom dia. Bom dia, graça e paz, meu irmão. Bom dia, irmão. Então, para nós, mais uma vez, é um prazer estar aqui, né? E um privilégio também estar junto com vocês nessa campanha de oração. Então, nós estamos falando sobre o reavivamento, né? Reavivando Laodiceia, o período que temos atravessado desde 1844 e período esse que começou espiritualmente bem, né? A princípio ali ainda por volta dos anos de 1844 até 1860 aproximadamente, o povo adventista era um povo reavivado, né? Mas com o passar do tempo houve uma queda espiritual no povo daquela igreja, onde Deus então levantou um movimento de reforma para que assim pudesse reavivar novamente sua vida, reavivar novamente sua palavra. Então, nossa missão como igreja hoje no mundo é justamente fazer o que a igreja mãe deixou de fazer, reavivar nossa vida, nossa família, nossa igreja e, consequentemente, o nosso planeta, para que Cristo assim possa voltar. Bom, mas para isso, então, precisamos, como vimos ontem, deixar de lado a mornidão e hoje precisamos atravessar agora, dar o próximo passo seguinte, que é ter um arrependimento autêntico. Bom, nós lemos o texto de 2 Coríntios 7:10, foi lido aí pelas irmãs, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Agora, então, o que viria a ser na nossa mente? Uma pergunta para a gente pensar, refletir. O que viria a ser arrependimento autêntico? Bom, arrependimento, ele é um sentimento a qual todos nós somos tocados num dado momento da vida por uma consciência culpada de ter feito algo errado. Arrependimento autêntico também pode ser classificado como sentir-se triste ou culpado por ter cometido algum erro ou por ter praticado alguma injustiça contra alguém. Aí você fica arrependido ali com aquele sentimento. Assim, em resumo, arrepender-se é lamentar-se. Lamentar-se por um comportamento, por uma atitude, por uma decisão que foi tomada de forma precipitada, de forma equivocada, de forma errada, que ofendeu, machucou alguém ou mais de uma pessoa. Bom, então nessa vida terrena que nós vivemos aqui, todos nós já tivemos em algum momento, em algum instante, um momento de arrependimento, certo? Então, isso já passou por cada um dos nossos corações em algum momento. Agora, esse arrependimento foi verdadeiro, foi autêntico, mudou algum comportamento nosso em relação ao que ocorreu? Algo a pensar, né? Muitas vezes, o que leva as pessoas a ter um arrependimento são geralmente as consequências que ela enfrentou pela situação que ela causou. Percebe? Então, consequências essas que muitas vezes não são agradáveis e muitas vezes acabam trazendo prejuízos para a nossa vida. Seja um prejuízo físico, seja um prejuízo moral, ou mesmo financeiro, ou qualquer outro prejuízo da nossa reputação. Percebe? Então, muitas vezes nós nos arrependemos porque sofremos alguma consequência pelo aquele ato errado que cometemos. E muitas vezes nós não compreendemos a natureza real do arrependimento e acabamos não passando por um arrependimento que seja literalmente verdadeiro, autêntico.
Multidões de pessoas nesse mundo, elas se entristecem por causa de consequências que enfrentam dos seus próprios pecados. E até mesmo procura fazer algumas reformas exterior para não levar novamente um certo prejuízo, porque tem medo, né, de que seu mau comportamento lhes cause mais uma vez sofrimento. Mas não é esse o arrependimento verdadeiro que a Bíblia aprova. Essas pessoas que lamentam o sofrimento recebido no corpo, no bolso, na vida, né, não vai gerar uma transformação genuína esse tipo de arrependimento. Essas pessoas, elas podem até, por um pequeno momento ali, sentir que estão fazendo a coisa certa, mas, ao longo do tempo, o seu caráter, por não mudar, perceberão que o arrependimento que passou não foi autêntico, não foi verdadeiro, certo? Então, o arrependimento verdadeiro, autêntico, ele tem que começar por dentro, de forma interna, e por outro motivo. Vejamos alguns exemplos de arrependimento que não foram motivados pela razão correta e, por isso, não foram considerados um arrependimento autêntico. Um personagem bastante conhecido nosso, chamado Esaú, irmão de Jacó. Então, Esaú sentiu-se arrependido, diz a Bíblia, né? Quando percebeu que havia perdido ali, para sempre, o direito da bênção material que envolvia a primogenitura. A primogenitura envolvia o seguinte: o filho mais velho, o primeiro filho, ele tinha direito de receber a herança dobrada em relação ao filho mais novo. Então, quando ele percebeu, Esaú, que havia perdido essa bênção, esse materialismo, então ele ficou arrependido. Percebe? Então, e esse não era o motivo correto pelo seu arrependimento, de forma alguma. Ele deveria se arrepender por ter pedido as bênçãos espirituais que a primogenitura lhe dava, e não as bênçãos materiais. Outra pessoa que também se arrependeu, mas não foi um arrependimento autêntico, e por isso Deus não aceitou o seu arrependimento. Balaão. Balaão, que no passado havia sido profeta de Deus, ele, apavorado pela presença do anjo, que apareceu para a jumenta naquela ocasião, né? E colocou entre seu caminho, com a espada desembainhada, para lhe matar. Ele ficou com medo naquele momento ali, reconheceu o seu erro e, por ter medo de morrer, ficou supostamente arrependido, por um momento. Porém, ele não se arrependeu verdadeiramente e nem mudou seus planos, e nem aborreceu o mal em sua vida, aproveitando que ele continuou o trajeto e foi lá tentar amaldiçoar o povo de Deus. Percebe? Então, o arrependimento dele não foi autêntico, foi apenas momentâneo, por medo de morrer, de perder a vida. Um outro ser, um outro personagem, também na Bíblia, que teve luz suficiente para se arrepender de forma verdadeira, mas não arrependeu, foi Judas. Judas também, ele, depois de trair o seu Senhor, de trair Jesus, ele exclamou: pequei, traindo sangue inocente. Então, ele havia reconhecido o seu erro naquele momento. Ele ficou apavorado com as consequências que viriam pela frente, e, por esse apavoramento das consequências, ele se arrependeu. Percebe? Mas não, o arrependimento não foi de ter traído o Filho de Deus, o seu mestre, lá em seu íntimo. Esse não foi o arrependimento dele. Ele ficou arrependido pelas consequências que viriam pela frente. E então, esses três exemplos clássicos, né, que aqui mencionamos, Esaú, Balaão e Judas, são alguns exemplos de pessoas que confessaram seus erros, e essa confissão foi arrancada num momento difícil da sua vida, num momento horrível, num momento de mente culpada, num sentimento de condenação que eles pressentiram, e por também imaginarem um juízo condenatório à sua frente. Então, essas consequências enchiam de pavor esses personagens, citados aqui. Os seus corações se sentiram pesados e amedrontados pelo juízo divino, mas não houve no íntimo deles um profundo abatimento de haverem entristecido a Deus, de haverem ofendido o Espírito Santo. Não foi isso que motivou o arrependimento deles. Percebe? Então, vamos falar um pouco mais de outro caso semelhante, de uma outra pessoa que se dizia arrependida várias vezes, e a verdade é que ele nunca se arrependeu. Estamos falando aqui do faraó.
Vocês também conhecem a história do faraó. Quando o faraó sofria as consequências do juízo de Deus, ele reconhecia seu pecado naquele momento ali, e para escapar desses castigos, dessas pragas, dessas consequências, ele se arrependia. Mas quando passava o efeito das consequências, ele voltava a desafiar o céu. Percebe? Logo quando as pragas passavam. Então, todos esses indivíduos, eles lamentaram os resultados do pecado na vida dele, mas não se condenaram à prática do pecado em sua vida. Percebe? Não se entristeceram pela prática do pecado em seu coração. E assim, eles arrependiam por um momento, enquanto estavam sofrendo. Quando passava o sofrimento, voltava à prática do erro novamente. Será que temos visto esses comportamentos ao nosso redor, ou mesmo em nossas vidas, quando estamos passando por um sério problema, devido nós termos plantado esse problema, e aí ficamos arrependidos porque estamos sofrendo algum prejuízo, alguma situação negativa, e então nos arrependemos. E aí, quando tudo passa, tudo fica bom, esquecemos de Deus novamente? Será que a humanidade hoje em Laodiceia vive essa experiência? Quando está ruim, sofrendo, procuram a Deus. Choram, oram mais, jejuam mais, vão mais à igreja, lê mais a Bíblia, procuram obedecer mais. Mas quando passam os problemas, as dificuldades, quando tudo está bom, pronto, parece que, como Faraó, como Judas, como Balaão, esquecem de Deus. Será que aquele arrependimento foi autêntico? Então, concluímos aqui que o arrependimento autêntico ele não deve seguir-se em base de consequências desagradáveis que afetam a nossa vida. Certo? Não é o prejuízo visível, observem bem, e temporário, que deve nos levar ao arrependimento. Não é o fato de você levar um prejuízo visível aqui agora, certo? Por um momento, que vai te levar ao arrependimento, porque isso não vai ser aceito por Deus. E sim o prejuízo invisível de ter entristecido nosso amigo Jesus, nosso Pai Celestial, nosso Consolador. O principal motivo do nosso arrependimento tem que partir daqui. E também devemos analisar o prejuízo eterno que teremos, que é a perda da nossa alma. Bom, queridos irmãos, irmãs, e todos em geral, o arrependimento verdadeiro, ele vai brotar em nosso coração, em nossa vida, diariamente, constantemente, quando o coração permitir que o Espírito Santo influencie este coração, esta vida, quando a consciência for despertada e o pecador consegue enxergar um pouco da profundidade, da santidade da lei de Deus, da santidade do caráter de Deus, e ele vai perceber que a única coisa que nesse momento entristece é ter ofendido apenas Deus, e principalmente Deus. Assim o Espírito Santo ilumina o segredo do coração e revela as coisas ocultas que estão ali guardadas, e até então a pessoa não percebia. A alma que ninguém vê, mas Deus sabe e você também sabe que você magoou a Deus. Então você pode ter pecado sozinho, na calada da noite, sem ninguém saber, em sua mente, tem arquitetado um plano ruim, negativo, vários anos, tem odiado alguém, mas você não tem falado para ninguém, você tem guardado mágoa, ressentimento de uma pessoa, mas não tem falado para ninguém, e isso tem sido um pecado hediondo aos olhos de Deus, então você percebe que isso está ferindo o Espírito Santo. E aí começa a brotar o arrependimento verdadeiro. Então apodera-se da alma o senso de culpa, sem ninguém saber. Ninguém sabe, só você e Deus sabe. Mas apodera aquele sentimento de culpa em sua vida, e você percebe que está sobre uma condição maléfica, sobre a sombra infernal de Satanás. Mesmo ninguém sabendo, você percebe isso e se joga, se lança em Cristo, mesmo sem ninguém precisar saber. Bom, então você começa a enxergar a justiça de Deus, experimenta então um sentimento nesse momento de que tem realmente ofendido diretamente Deus e a sua santidade, e então nesse momento você reconhece que suas ações são más, mesmo ninguém sabendo dos seus pecados, porque eles são ocultos, só você sabe. Então você reconhece em sua própria culpa a sua impureza, a sua sujeira. Você se vê realmente diante de Deus e do seu trono como você é. Diante daquele que conhece tudo, sabe tudo, vê tudo e vai no profundo da sua alma.
Quero compartilhar com vocês um texto do Espírito de Profecia do livro Caminho a Cristo, que é também conhecido como livro Paz Interior. Ele, na página 23, ele comenta a seguinte sentença: o arrependimento, no caso verdadeiro aqui, envolve, primeiro, tristeza pelo pecado, percebe? Ainda que ninguém saiba do seu pecado, mas você se entristece profundamente pelo seu pecado e não pelas consequências dele. Continua o texto dizendo assim: e o arrependimento também envolve afastamento dele. Então por isso que Saul não se arrependeu verdadeiramente, e nem Faraó, e nem Judas, porque eles não se afastaram do seu pecado. Eles se entristeceram a princípio, não por ele, mas pelas consequências que ele traziam, e nunca se afastavam do seu pecado. Por isso que não era verdadeiro. O texto do Caminho a Cristo volta a dizer assim: não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos o quão terrível ele é. Percebe? Então, por isso que muitas pessoas ainda vivem no pecado, seja de forma oculta, sigilosa, ou às vezes até pública, na igreja, fora da igreja, no mundo. Por quê? Porque as pessoas não percebem, não reconhecem quão terrível e desgraçado é o pecado. E o texto finaliza assim: enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Por que as pessoas voltam a cometer os mesmos erros constantemente? Por que as pessoas vivem aqui e acolá, cometendo o seu mesmo pecado, e aí a desculpa é que a carne é fraca? É claro que a gente sabe que a carne é fraca, mas se ela estiver desligada de Cristo, ela não é fraca, ela é fracassada. E se ela estiver ligada a Cristo, como diz Filipenses 4,16, ela é onipotente. Nossa carne, ela se torna toda poderosa quando está ligada a Deus. Paulo não diz isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a carne, nós nos tornamos onipotentes. A irmã diz isso: ligado a Deus, nós nos tornamos onipotentes. Podemos tudo. Então, não há desculpa para pecar. Essa é a verdadeira realidade. Nós arrumamos desculpa. Eu falhei, irmão, por isso. Me perdoa porque fulano de tal tirou minha paciência e aquilo outro. Então, nós somos mestres em arranjar desculpas para o nosso pecado. Mas nós deveríamos ser sinceros conosco e com Deus, que nós pecamos porque desligamos do braço forte de Cristo. E aí o pecado vai ser automático em nossa vida. Percebe? Então, é a malignidade e a ofensa do pecado ao caráter santo de Deus que deve nos levar ao mais sincero e profundo arrependimento. E não o que ele nos acarretará. A vergonha dos outros saber, a vergonha de ter machucado ali alguém. Não é isso que deve nos levar a um profundo arrependimento. E muito menos o fogo do juízo final. Também não é esse o motivo pelo qual devemos nos arrepender verdadeiramente. Tudo isso não vai mudar a nossa vida. Tudo isso não vai nos transformar. Percebe? Bom, nós devemos nos arrepender verdadeiramente por alguns fatores. Pelo menos 5. Primeiro, a tristeza que causamos a Deus. A gente deve parar e pensar: meu Deus, eu tenho entristecido o Senhor, apenas o Senhor. Davi reconheceu isso depois que Natan foi lá e disse diretamente para ele. Ele disse: contra ti pequei, somente contra ti. Mas não era só contra Deus, era contra Batseba, era contra Urias, era contra o povo, contra a nação de Israel, que ele envergonhou, contra a sua família. Mas ele reconheceu que o pecado é algo que machuca primeiramente e principalmente o coração de Deus. Então, os 5 motivos pelos quais nós nos devemos arrepender sinceramente, para que nosso arrependimento seja autêntico. Primeiro, a tristeza que causamos a Deus. Segundo, devemos entristecer pela perda da nossa santidade pessoal com Deus momentânea, e o desejo de devemos tê-la de volta. Terceiro, devemos nos entristecer pela falta de pureza que há em nós ainda, da vida de Cristo na nossa. Quarto, devemos nos entristecer porque manchamos a glória de Deus em nossa vida. Quinto, devemos nos entristecer pelo desapontar a Deus. Sexto, por despontar uma eternidade à nossa frente. Será que estamos trocando a eternidade por ninharia, pecados tão insignificantes, bobos, tolos, que só nos traz prejuízo? Precisamos nos arrepender também. E, através dessa experiência diária,
movidos pelo Espírito Santo, teremos um arrependimento sincero, profundo e verdadeiro. Então, esses deveriam ser os motivos, irmãos, que nos levem, né, ao arrependimento verdadeiro. E esses motivos ninguém precisa saber. É você e Deus que passa e atravessa. O pecador deve ser atraído pelo amor a Deus, pelo desejo de uma vida santa, pia, elevada, pura. Percebe? Tudo isso é o que nós devemos nos ser movidos pelo Espírito Santo para nos arrepender e ter essa comunhão com Deus. A oração de Davi, depois que, como falamos aqui, depois de sua queda, ilustra muito bem o verdadeiro arrependimento, sem diminuir o pecado e o erro em nossa vida. Quando nós devemos confessar nosso pecado a Deus, irmos a Ele, nunca devemos apresentar a Deus uma desculpa pelo nosso pecado. Ao confessar o seu pecado a Deus, não mencione uma desculpa. Senhor, confesse seu pecado e seja específico. Senhor, eu pequei, eu fiz tal coisa e tal coisa e tal coisa. Eu te envergonhei a tua causa, eu quebrei a tua lei, quebrei a tua palavra, mas não coloque um mais. Mas eu fiz isso, Senhor, porque isso. Não coloque um mais. Porque Deus não é bobo. Deus sabe o motivo do nosso pecado. Então não adianta querer justificar o nosso pecado para Deus. E não funciona, e não serve. E não deve ser assim. Davi, como já falamos, reconheceu a sua grande culpa e ponto. Ele reconheceu sua culpa e ponto. Ele viu a contaminação do seu coração, a contaminação da sua mente, a impureza que era a sua vida. Ele aborreceu o pecado em seu coração, depois que ele aprendeu a experiência da conversão. Ele não pedia somente perdão pelo pecado, isso aqui faz parte do arrependimento verdadeiro, mas ele queria também uma vida pura. Então não basta apenas pedir perdão, né? Nós temos que pedir pureza, Senhor, não apenas me perdoe, Senhor, mas me ajude a ser puro nessa área da minha vida. Nessa área específica, Senhor. E aí você menciona a área, Deus, e me ajude a ser puro nessa área. Percebe? Davi tinha um enorme desejo de desfrutar do prazer da santidade, de uma vida imaculada, de uma vida santa. E novamente estar na presença de Deus. Porque enquanto estivermos com o nosso pecado, não podemos estar na presença de Deus. Seremos fulminados. O Salmo 51, você depois vai ler, é a tarefa de casa nossa hoje, é ler o Salmo 51, do versículo 1 a 14. E ali nos é descrito a experiência de um arrependimento verdadeiro. Percebe? Ali tem um arrependimento verdadeiro, autêntico, genuíno. Então, Deus não está preocupado, a princípio, com o tamanho do nosso pecado, mas sim com a disposição do nosso arrependimento. Porque não há pecado, segundo Isaías 1,18, que Deus não perdoe. Então, Deus não está preocupado com o tamanho em si do pecado, mas sim com a sua disposição, com o seu interesse, com o seu desejo de voltar-se para Ele. Então, estimados irmãos, queridos amigos, irmãos também em geral, que estamos juntos aqui, eu também, você, envolvido nessa semana de oração, nós estamos no tempo do refrigério de Deus. O tempo do refrigério, o tempo do derramamento do Espírito Santo é sempre hoje, sempre agora. Nós esperamos que a chuva serôdia caia daqui tantos anos. Nós devíamos esperar e criar um ambiente propício para que ela caísse hoje. Estamos vivendo as vésperas de recebermos esse poder, mas nós precisamos fazer com que as vésperas aconteçam. Nós estamos, irmãos, em tempos muito solenes, né? Entre nós e o céu está a chuva serôdia. Só isso. Não é um obstáculo. Não é o diabo que está impedindo e, digamos assim, entre aspas, atrasando a chuva serôdia. Somos nós mesmos. É os nossos pecados pessoais. É a nossa vida errada. É a falta de um arrependimento verdadeiro como igreja, e como povo, e como pessoas individuais. Percebe? Isso é o único obstáculo que está retardando hoje tudo isso. Portanto, o arrependimento autêntico, movido pelo Espírito Santo de Deus, deve ser nossa prioridade. Nossa prioridade hoje não deve ser comprar uma casa nova, comprar um carro novo, concluir nossos estudos. Se isso for nossa prioridade, estamos perdidos. Nossa prioridade não pode ser nem aqueles que estão em fase e em vista de casarem, né? De terem um filho. Não deve ser isso nossa prioridade. Se nossa prioridade for isso, nós estamos perdidos. Porque o texto de Mateus 6,33, lá fala qual é a nossa prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino do céu. Ali deve ser a prioridade do cristão. As outras demais coisas podemos buscar, não é pecado, mas não pode ser prioridade na nossa vida.
E tudo isso demonstra o sentimento de um arrependimento verdadeiro da pessoa, o que ele está priorizando na vida dele nessa terra. Percebe? Nós, hoje, talvez, como indivíduos, como igreja, temos passado por essa fase morna, né? Uma certa mornidão, e o Espírito Santo tem sido retardado, e a igreja, por tanto tempo, não tem ainda visto o verdadeiro reavivamento, né, de forma global, e talvez por uma falta de um arrependimento autêntico, genuíno e verdadeiro. Precisamos voltar a nossa vida a Deus com sinceridade, tanto como pecadores individuais, como igreja coletiva. Devemos nos empenhar mais a Deus, para que nossa vida seja verdadeiramente transformada e não ficamos caindo nos mesmos erros constantemente, nos mesmos pecados de forma diária. E esse arrependimento precisa ser visto em nossas vidas, ele é visível quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nossa vida é transformada. E uma transformação, ela é contínua, progressiva, e ela é visível. Não para que nós sejamos destacados, mas para que, como diz em Mateus 5, né? Resplandeça a vossa luz, para que as vossas boas obras sejam vistas pelos homens, e o nome de Deus seja glorificado. Então, esse é o sentido do arrependimento verdadeiro. O chamado de Deus para nós hoje, como povo, é que nós devemos permanecer na presença de Cristo constantemente, nos arrependendo o tempo todo. E nossa vida seja transformada continuamente. Precisamos nos arrepender, irmãos, verdadeiramente, e pelos motivos corretos. Precisamos entender que os nossos pecados, eles tanto nos prejudicam, como atrofiam, como engessam a nossa vida espiritual. Trava. Existem pessoas que estão travadas na igreja por causa dos seus pecados ocultos, por causa dos seus pecados guardados. E há alguns que estão travados, não progridem, não avançam, são anões espirituais, ali estão engessados, porque também vivem aqui e acolá no mesmo erro, constantemente. Percebe? Então, a vida dessas pessoas não avançam, ficam ali travadas. E o Espírito Santo não pode fazer um trabalho completo neles, por causa deles mesmos. Então, tudo isso é impedido de avançarmos. E tudo isso é impelido também pela falta de um arrependimento verdadeiro. Então, a grande questão é, então, como eu posso me arrepender verdadeiramente? Como obter um arrependimento verdadeiro em minha vida? Como consegui-lo? Onde buscá-lo? Onde encontrá-lo? Então, há um texto no livro Fé e Obras, se você quiser anotar depois conferir, no livro Fé e Obras, página 64, assim diz a irmã White, ó. Pois bem, como é que um homem se arrepende? Então, aqui ela vai dar a receita. Como é que um homem ou uma mulher se arrepende? É algo dele mesmo? Ela continua perguntando. E o texto diz assim, não, porque o coração natural está em inimizade contra Deus. Então, esse aqui é o problema, porque muita gente não consegue se arrepender verdadeiramente. Por natureza, somos inimigos de Deus. E o texto vai dizendo mais. Então, como pode o coração natural mover-se ao arrependimento, se não tem poder para fazê-lo? Que leva o homem ao arrependimento. Então, como você pode se arrepender se você não tem poder para isso? E você tem que ter essa consciência. Você não tem poder para se arrepender verdadeiramente. Está fora de você o arrependimento verdadeiro. Então, baseado nesse texto aqui, nós concluímos que nós temos que reconhecer outra coisa antes de arrepender verdadeiramente, que somos impotentes de produzir um arrependimento verdadeiro. Somos incapazes de produzir um arrependimento verdadeiro em nossa vida de nós mesmos. Então, o arrependimento verdadeiro, irmãos, no próximo texto, na meditação matinal para conhecê-lo, página 109, diz assim, é verdade que precisa haver arrependimento antes que haja perdão. Então, antes que Cristo perdoe, primeiro deve haver o arrependimento. Mas aí a irmã White conclui assim, mas o pecador precisa ir a Cristo antes de poder achar o arrependimento. Então, é a virtude, aqui está a resposta, é a virtude de Cristo, o poder de Cristo, que fortalece e ilumina a mente, de maneira que o arrependimento seja piedoso e aceitável. Então, eis aqui a fonte e o meio correto que nos levará a um arrependimento autêntico. É a virtude de Cristo, é a ação do Espírito Santo atuando em nós, dentro de nós, que nos levará a um arrependimento, do qual não lamentaremos de ter arrependido. Percebe? Então, você vai se arrepender do seu pecado, movido pelo poder do Espírito Santo, o qual lá na frente você não vai ter nenhum arrependimento de ter arrependido, de ter abandonado seu erro, porque vai ter consciência
e aquilo lá só trazia prejuízo. Percebe? Então, o poder que vem de Jesus, associado à malignidade ao pecado e à ofensa que o pecador tem causado ao Espírito Santo, então, esse poder, essa virtude te leva a compreender tudo isso, te leva a entender tudo isso. E isso te levará ao arrependimento, que vem dele. Percebe? Então, até mesmo os pecados mais acariciados, os pecados mais guardados no íntimo e no profundo do coração, eles serão reconhecidos como a pior desgraça na vida da pessoa, porque o poder de Cristo vai te levar a esse reconhecimento. O pecado que nos parece tão difícil vencer hoje, pelo poder de Jesus, ele será eliminado e vencido hoje também, agora, a partir do momento que você se entrega e se derrama a Cristo. Percebe? O pecado que nos parece tão difícil pelo poder de Jesus, ele vai ser destruído. Ele precisa ser destruído. Amém. Esse pecado vai ser escorraçado de nossa alma, porque Jesus detesta o pecado. E Jesus, habitando em nós, nos levará a ter a mesma experiência de detestar aquilo que antes te trazia prazer, aquilo que antes te agradava. Por isso que o arrependimento é autêntico nessa situação e nessas circunstâncias, porque você vai passar a abominar e nojar do seu pecado que antes você o alisava, o acariciava. Então, como que eu sei que eu estou passando pelo arrependimento autêntico? Como que eu tenho essa certeza no meu coração se o meu arrependimento, ele é autêntico? O texto de Atos 3, capítulo 10, 19, digo, abrem sua Bíblia, estamos já entrando na reta final da nossa reflexão. Eu quero ler com você Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, olha os passos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o arrependimento verdadeiro, ele será seguido, primeiro, por uma reforma também autêntica, verdadeira, percebe? Completa, integral, visível, percebe? E a paz de Deus habitará em sua alma. O refrigério do Espírito Santo estará com você. Ou seja, um semblante suave, ameno, um coração mais leve, uma vida transformada. E aí, é claro, o mesmo pecado que antes te atraía, agora você o abomina, você o detesta. Então, meus queridos irmãos, que aqui acompanham nessa manhã, essa semana de oração, quero ler com vocês ainda o penúltimo texto do livro Caminho a Cristo, página 39, que diz assim: a confissão dos pecados não será aceitável a Deus sem sincero arrependimento e reforma. O texto é bem pontual, né? A confissão não será aceitável a Deus sem um sincero arrependimento e reforma. Então, o arrependimento verdadeiro, ele desemboca numa reforma. Lembre-se disso. Arrependimento verdadeiro não é aquele que você arrepende, muda, amanhã cai de novo. Arrepende, muda, semana que vem cai de novo. Arrepende, muda, o mês que vem cai de novo. Não que alguém aqui não esteja livre de cair. Não é isso. Mas a questão é que o arrependimento verdadeiro te leva a uma transformação genuína da qual você percebe a maldade, a sujeira e a abominação do pecado, que você vai o enojá-lo, enquanto que antes você o acariciava. E o último texto está no livro Atos dos Apóstolos, dessa manhã, página 324, diz assim: este arrependimento autêntico, o verdadeiro, produzido pela influência da divina graça no coração, levará aqui a uma confissão e ao abandono do pecado. Então, lembrem-se disso. O arrependimento de Faraó, o de Judas e o de Balaão não foi verdadeiro, porque eles nunca abandonaram seus pecados. Eles nunca abandonaram seu erro. Eles praticavam e voltavam constantemente. Então, irmão, para uma confissão verdadeira, um abandono do pecado, uma reforma genuína e transformadora em nossas vidas, é para esse tipo de arrependimento que Deus está chamando sua igreja, seu povo e cada um de nós. É desse tipo de cristianismo que Jesus quer nos levar a ter. É um arrependimento verdadeiro. Não depende de quanto tempo você está na igreja. Arrependimento verdadeiro não depende se você tem 20, 30, 40, 50 ou 100 anos de igreja. Isso não tem nenhum interesse para Deus. Porque o ladrão da cruz tinha apenas alguns minutos de igreja e o arrependimento dele foi verdadeiro. Percebe?
Então, não depende de quanto tempo você está na igreja, não depende de quanto conhecimento você tem da Bíblia, do Espírito de profecia, nada disso vale para um arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, ele vem quando realmente você está despojado do eu e lançado sobre Cristo. O arrependimento verdadeiro, ele não está ligado à filiação da igreja, percebe? Não está ligado a um cargo, a uma posição que você ocupa, mas conforme nós vimos até aqui, o arrependimento autêntico, ele sempre será motivado unicamente pela virtude de Cristo, do poder de Cristo atuando dentro de nós, o poder do Espírito Santo levando-nos a reconhecer todo o mal que temos causado a Deus e a uma vida transformada. Aqui é o resumo do arrependimento verdadeiro. Cristo aceitará todos que forem a Ele, irmãos. Não se preocupe se seu pecado tem sido grave aos olhos de Deus, se isso tem te preocupado. Não se preocupe, eu digo, porque você deseja ir a Cristo. Então, não é o tamanho do pecado que irá nos impedir de receber o perdão. Não. O que vai nos impedir de receber o perdão é a falta de disposição de ir a Cristo, a falta de disposição de receber dele o poder para abandonar o pecado e para ter uma vida transformada, uma vida mudada. Percebe? Porque é o próprio Cristo que nos leva a Ele mesmo. É o próprio Cristo que nos leva, através de seu Espírito, a si mesmo, para que nós sejamos transformados completamente no nosso íntimo, na nossa alma. É o próprio Cristo, com a permissão do pecador, que fará toda a transformação de caráter, tornando a alma contrita, em vez dela continuar com a vida rotineira dela, de pecado. Lembre-se, entre você e o derramamento do Espírito Santo, só existe um obstáculo: o seu pecado, o meu pecado. O obstáculo entre eu e o derramamento do Espírito Santo é o meu pecado, é o seu pecado, é os nossos pecados. É isso hoje que nos impede, muitas vezes, como igreja, eu digo primeiramente, e também como indivíduo. E Deus quer te ajudar a remover esse obstáculo. Você já pode ser batizado pelo Espírito Santo, como Jesus era batizado toda manhã, todo dia, todo momento, todo instante, todo segundo, para poder falar com as pessoas e ter uma língua erudita, ter uma língua polida, né? Uma vida transformada. Deus quer te ajudar, querido irmão, querida irmã, a remover os obstáculos da sua vida. Deus quer realmente tirar toda dificuldade que está entre você e Ele. Deus quer, e Ele tem misericórdia de nós, e Ele quer exercer essa misericórdia perdoadora em nossa vida, em nossa igreja e como povo. Mas, para finalizar, lembre-se disso, nós não precisamos, como igreja, ficar esperando que a igreja se reavive. O reavivamento e uma vida transformada, uma vida pura, começa individualmente comigo, começa com você. Lembre-se que o trabalho é individual. Aí sim ele crescerá para um coletivo na igreja. Mas nós não podemos e nem precisamos ficar esperando que o trabalho comece de forma coletiva, porque o trabalho primeiro começa de forma individual. O arrependimento autêntico, genuíno, transformador, tem que brotar dentro de você. E você ser um agente nas mãos de Deus para ajudar os outros também a ter a mesma experiência. Só assim veremos e sentiremos o poder de Deus dentro de nós e em nossa igreja. E Deus tenha misericórdia de mim, de você, irmã, da nossa igreja, e nos ajude a atravessar essa experiência dia a dia de um arrependimento verdadeiro. Lembre-se disso, o pecado só traz desgraça, dissabor, ruína e miséria. Então, com a experiência do arrependimento verdadeiro, veremos ele nessa ótica. E aí, fugiremos dele dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude para termos essa experiência genuína em nossas vidas. Amém. Amém. Amém.